Opa, tudo bem? Aqui é Alexandre Fortes. Hoje eu quero falar com você sobre uma técnica muito importante para líderes, para negociadores e para qualquer profissional que queira, de certa forma, melhorar muito a sua comunicação, principalmente quando estiver administrando um conflito, administrando qualquer situação, negociando, para comprar, para vender, para estabelecer, por exemplo, uma meta com a sua equipe. Se você souber fazer boas perguntas, você vai com certeza controlar a comunicação. Olha só, três princípios, olha essas três principais técnicas de grandes negociadores. A primeira delas é perguntar. O que é perguntar? Fazer perguntas. O que eu observo numa conversa, muitas vezes a gente está conversando com as pessoas e tem muita gente que fala e nunca faz uma pergunta. É uma conversa unilateral. Sabe quando você vai conversar com uma pessoa, por exemplo, se você já teve um chefe, que ele chega e fala, e você só escuta. Esse não é um bom líder. Na verdade, esse cara ele não está se dando conta que ele precisa estabelecer uma relação de troca. Então, você, líder de pessoas, empresário, grande negociador, talvez um vendedor, talvez um gerente de vendas, primeira técnica fundamental, faça perguntas. Segunda técnica, muito importante, faça perguntas. Isso mesmo. Você precisa aprender a elaborar boas perguntas. Neste vídeo, eu não vou nem falar daquela coisa básica, de uma pergunta aberta e uma pergunta fechada. Você sabe o que é uma pergunta aberta e uma pergunta fechada? Não sabe, né? Muito bem, uma pergunta aberta. Você faz a pergunta para a pessoa e você abre as possibilidades, ou seja, você incentiva, estimula a pessoa a falar muito para você. Boas perguntas, perguntas abertas começam com como, o que, quando, e você estimula a pessoa. Por exemplo, como que você pensa em resolver esse problema? Qual é a sua opinião sobre tal e tal e tal coisa? O que você gostaria que... certo? Todas as perguntas que começam como, o que, por quê, qual, faz com que as pessoas falem mais. Pergunta fechada é quando você não dá muita opção. Sabe quando a pessoa pergunta assim, você gostou desse produto? E a pessoa diz não. Pronto. Fechei a possibilidade da pessoa me dar uma resposta mais aberta, mais rica. Ou então eu pergunto assim, você entendeu? Sim. Será que entendeu mesmo? É isso que eu quero que você pare para pensar. Mas tem mais uma técnica importante aqui. A terceira técnica para grandes persuasores, negociadores e líderes é perguntar. É isso aí. Bons profissionais, excelentes negociadores, persuasores eficazes fazem muitas perguntas. Tem um cara chamado Kurt Mortensen. Esse cara é um pesquisador norte-americano que ele fez uma pesquisa e ele chegou à seguinte conclusão. Um negociador, numa conversa normal, por exemplo, um líder, um vendedor, um comprador, qualquer profissional de qualquer área, ele numa conversa ele faz em média 6 perguntas. Isto já dá para dizer que ele é um bom negociador. Um negociador excelente, um negociador top of mind, ele faz 16 perguntas. É mais do que o dobro, é quase 3 vezes mais perguntas. Ok? A questão é, só fazer pergunta por pergunta não muda nada. Você precisa saber que tipo de perguntas fazer. Então aqui tem uma dica muito importante. Você precisa fazer perguntas para identificar valores e uma hierarquia de valores. O que realmente importa para a outra parte. E aqui tem um truque muito importante. Vamos imaginar que a gente está conversando com uma pessoa e quando você quer descobrir o que realmente importa, isso está lá no fundo do iceberg. Né? O fundo do iceberg é aquilo que a gente não enxerga e não sabe, porque muitas vezes também não perguntamos. Então, o que aparece numa negociação são as posições. Aí eu pergunto para a pessoa, quanto você quer pagar por isso? E a pessoa diz o preço, essa é a posição. Eu pergunto para a minha equipe, você gostaria de fazer alguma coisa de qual forma? E ele me dá a posição dele. Ele diz, olha, a gente tem que fazer assim, assim, assado. Essa é a posição, isso está em cima da água, está em cima da mesa. A gente não está sabendo nada ainda. Os bons líderes, os bons negociadores, eles fazem mais perguntas. E eles tentam descobrir o que está por trás das posições que são os interesses. Aliás, você pode dar uma olhada num vídeo que tem aí que eu falo sobre negociação, sobre princípios. E aí eu explico um pouquinho de foco nos interesses e não nas posições. É um pouquinho disso aqui. Agora, como que eu vou descobrir os interesses? Os motivos. O porquê a pessoa está querendo aquela posição. Por exemplo, eu pergunto para um colaborador da minha equipe,
Como você gostaria de resolver esse problema? E ele me dá a solução que ele tem em mente. Ele diz assim, chefe, a gente precisa fazer assim, assim, assado. Eu olho para aquilo que ele mostra, que ele fala, e eu não entendo muito bem. Então eu faço mais uma pergunta. Por que você está querendo resolver dessa forma? Me explica um pouco mais. E aí ele explica. E aí eu começo a entender que ele tem alguns interesses por trás daquele posicionamento. Então eu já fiz perguntas de um nível mais profundo. Já deu para melhorar? Claro que deu, mas ainda dá para melhorar muito, porque agora você pode fazer outras perguntas para descobrir valores. E valores está lá no fundo do iceberg, é no fundo do mar, é no fundo do inconsciente das pessoas. A maioria das decisões que as pessoas tomam, dos posicionamentos que elas adotam numa negociação, elas nem se dão conta, porque está no inconsciente, está lá no fundo da cabecinha delas. E quando você faz boas perguntas, você descobre o verdadeiro valor pelo qual as pessoas vão tomar uma atitude. Como fazer essas perguntas? Eu vou te dar uma dica. Essa ideia aqui não é dar uma aula completa sobre isso, a gente precisaria de 1 hora. Mas tem uma dica, você vai fazer sempre uma pergunta para a pessoa, depois que você descobrir os posicionamentos, depois que você descobrir os interesses, é o que está por trás das posições, faça sempre essa pergunta. O que isso traz para você que é muito importante? Ou pode fazer a mesma pergunta formulada de um jeito diferente. O que você ganha, ou então o que sua empresa, seu setor, ganha de importante para vocês em relação a isto? Ok? Essa pergunta vai conduzir a um valor. E se você fizer a pergunta em cima da resposta, você vai conduzir a um segundo valor mais profundo ainda. Quer um exemplo? Muito simples. Você pergunta para uma pessoa, por que você gostaria de fazer esse trabalho desta forma que você está querendo fazer? E a pessoa vai responder, por exemplo, olha chefe, eu gostaria de fazer desta forma porque eu acho que desta forma a gente vai ter muito mais segurança no nosso procedimento. Pronto, você descobriu um valor. O valor está lá no fundo, nem ele se deu conta. Mas a posição dele tem um interesse e que está baseado num valor chamado segurança. E aí você faz essa pergunta que eu indiquei. O que você ganha? Ou então, o que segurança vai trazer para vocês, ou para você, que ainda é mais importante que isso? E ele vai pensar, pois é, a gente tem que fazer dessa forma, a gente vai ter segurança, e tendo segurança, eu vou também ficar tranquilo. No fundo, ele quer ficar tranquilo. Percebeu? E é isso que você precisa aprender, porque quando você faz perguntas assim, você se transforma num líder influente, numa pessoa que entende melhor as pessoas, numa pessoa que sabe fazer melhores negociações, administra melhor os conflitos e, por que não dizer, um líder que influencia com muito mais elegância, com muito mais facilidade. Valeu? Se você achou legal, dá um like aqui. E eu vou pedir para você, assine esse canal, porque você vai me acompanhar. Esse aqui é apenas um de muitos vídeos, de muitos truques, muitas dicas que eu vou trazer para você para enriquecer o seu currículo, para você poder crescer, ok? Um último pedido, clica no link abaixo e assiste mais algumas aulas aí que você vai aprender, que eu tenho umas aulas, uma masterclass especial sobre liderança no link abaixo. Um abraço e até breve.